Fala galera, tudo bem? Mais um podcast para vocês aí. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a participação política e o grau de confiabilidade que as pessoas têm uma nas outras. Nós tivemos recentemente participando de um Instituto Atuação que fez uma pesquisa em 2017 e essa pesquisa apontou alguns números no nosso entendimento, principalmente no meu entendimento, muito relevante. Então, só para que vocês tenham aí um número. No Brasil, apenas 4% das pessoas dizem confiar uma nas outras. É um dado que surpreende, mostra que de fato o brasileiro, de forma geral, é um povo que não confia no outro, não confia no próximo, não confia nas pessoas. Em Curitiba, 84% das pessoas afirmam não confiar em outras pessoas que não sejam de sua família ou amigos próximos. Tá aí mais um dado curioso. E olha esse, 66% dos brasileiros preferem outros modelos de governo que não sejam um modelo democrático, ou seja, se não for a democracia, através da democracia, a participação popular, que as pessoas possam se manifestar, buscar o seu entendimento, buscar aquilo que elas desejam através da classe política ou através mesmo de manifestações, através de opiniões, através da escrita, da fala ou de reuniões. Aliás, a nossa Constituição é bastante clara quando diz que nós podemos nos reunir em qualquer horário. Isso deixa bastante transparente que o Brasil tem um modelo efetivamente democrático, mas 66% dos brasileiros é contra esse modelo. Prefere aí modelos, por exemplo, como a própria ditadura, modelos, por exemplo, como a monarquia, enfim, modelos que nós acompanhamos em outros países do mundo, como não é o caso do Brasil. Outro número que me chamou a atenção é o número de que 90% dos curitibanos pensam que a maioria das pessoas nunca, raramente ou somente, às vezes, obedecem às leis. Então veja, é o julgamento do outro também. Ou seja, se eu não faço, por que exigir que o outro faça? Muitas vezes, se nós estamos pensando que 90% dos curitibanos pensam que a maioria, isso aqui é claro que são dos entrevistados, pensam que as outras pessoas não respeitam a lei, eu estou deixando claro ou praticamente subentendido de que eu também não faço. Ou se eu faço, eu estou achando que o outro não faz. Menos de 40% dos curitibanos consegue entender a função legislativa exercida pela Câmara dos Vereadores. Ou seja, a crítica ao poder, estou bastante rouco hoje, a crítica ao poder legislativo, ela é comum, ela acontece quase que diariamente, mas nós não sabemos nem o que o vereador da nossa cidade faz. Muitas vezes nós estamos cobrando desse vereador asfalto, muitas vezes nós estamos cobrando desse vereador alguma iniciativa que não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar o município e elaborar leis. Eu ainda concluo e sempre digo que o vereador tem a função de ouvir, a função de ouvir a população para que através dessa reunião, através da escuta, desse processo que tem que ser um processo de muita calma, as pessoas possam ter a condição de falar, o vereador ouvir e elaborar a lei. Então nós temos essa função muito, muito clara, mas que poucas pessoas, apenas 40% dos curitibanos, ou seja, 60% não entende como isso funciona. É um grau bastante relevante. Os últimos dois dados que eu trago para vocês hoje, 32% dos entrevistados atribuíram nota 0 de confiança à Câmara dos Vereadores. Vai ao encontro desse número de 40% que entende o que faz um vereador. Então, é um processo que é
poluído, porque a classe política no Brasil, ao longo dos anos, ficou contaminada por um processo de que ela realmente trabalha para si própria e não para a população. Ou seja, não estamos buscando ferramentas públicas, políticas públicas, para contribuir com o cidadão, com aquele que paga o seu imposto e que quer ver o seu dinheiro bem aplicado em obras, logicamente, mas em também políticas públicas reais que façam a diferença nas pessoas. Nós não podemos pensar de que nós vamos conseguir implementar isso sem um processo educacional, sem um processo de informação, sem que a base esteja absolutamente pronta, sólida. Por isso que eu sempre digo que educar é a principal saída, talvez a única saída para o nosso Brasil. E mais de 70%, o último dado que eu passo para vocês, mais de 70% não apresentam interesse real de votar nas eleições e não participariam caso o voto não fosse obrigatório. Esse para mim é um dado muito perigoso, porque se nós não quisermos participar da política, a política será feita por aqueles que gostam dela e a população vai ficar cada vez mais marginalizada e vai dar autonomia para que o homem público político faça aquilo que ele bem entender, sem a cobrança necessária da população. Bom, pensando nesses dados, eu fiz uma enquete na minha rede social no Instagram, que é o Pier_P, perguntando então o porquê desse grau de desconfiança da classe política. E aqui algumas respostas. Falta de boas opções de candidatos e também corrupção. A outra resposta, falta de compromisso com a população. A outra, em geral a população não tem ideia do que para que votar, e muito menos exercer seu voto após. Falta comprometimento, falta honestidade aos políticos que concorrem às eleições. A outra diz, a ideia errada de que o voto de um sujeito não interfere no resultado. E candidatos que não nos representam. Participe conosco, acho que é importante a participação. O nosso Twitter é o Pier_P, o Instagram é o mesmo, Pier_P, e o nosso Facebook é o pierpaulo.petruzella, nossa página lá. Você vai escrever Pier e ela vai aparecer a nossa página para você curtir. Siga nossas redes sociais, muito obrigado, um abraço a todos vocês.